Fala galera, professor Reis aqui, tudo bem com vocês? Vamos fazer a resolução da prova do ano de 2022 da ESA Saúde. Então, se você conhece algum amigo que estuda com você, que papira, que vai fazer a prova desse ano de 2023, clique em curtir, compartilhe esse vídeo para ele. Não se esqueça de se inscrever, dar aquela ajudinha no canal, tá? Porque você clicando em inscrever, você recebe aí todos os vídeos do nosso canal, tá? Vamos lá, galera. Vamos fazer primeiramente aqui uma análise da prova. É isso mesmo, vamos analisar para que você entenda a prova da ESA. Aqui está um gráfico. O que diz esse gráfico? Que caiu na sua prova, das 12 questões, 16,7% foi de saúde pública e fundamentos da enfermagem, 83,3%. Foi o que predominou na prova. Não caiu nada de odontologia, não caiu nada de materno-infantil, não caiu nada de PNI, isso mesmo, Programa Nacional de Imunização Saúde Pública, caiu nada. Médico-cirúrgica também não caiu nada e psiquiatria e saúde mental, nada, nada, nada. O que caiu então? Vamos lá. Caiu fundamentos da enfermagem e saúde pública. Galera, fundamentos, Idelmina Lima, ano de 2009, referência antiga. Saúde pública, guia de vigilância epidemiológica. PNI, galera, PNI não caiu, mas é uma PNI mais antigo, de 2014. Tá? A ESA ainda traz essa referência. Médico-cirúrgica, Brunner, 12ª edição, então um pouquinho antigo ainda. Então preste atenção na prova. A ESA gosta de suporte básico de vida. Tá? 2022 foi o que dominou. Tá? Então mudou muito dos anos anteriores para 2022. Esse ano pode mudar? Pode, mas a ESA gosta de suporte básico de vida por quê? Porque na qualificação é o que vai cair no papiro, que você vai estudar muito, é atendimento pré-hospitalar. Porque a ESA quer te formar o quê? Sargento especialista em atendimento pré-hospitalar. Galera, você aí que está estudando para a prova da ESA, basta clicar no link que nós vamos deixar para você conhecer o curso que é completo, com tudo. Tudo que você quer de saúde precisa aprender, vai estar nesse link aí embaixo para você conhecer o curso que vai fazer realmente você aprovar na ESA Saúde. Vamos então fazer uma análise das nossas questões aqui. Trouxe a primeira questão para você que fala de um militar que foi picado por um animal e começou a apresentar reações como prurido intenso, vermelhidão no corpo, edemas e problemas respiratórios. Aqui está falando da sintomatologia que esse militar apresenta. No primeiro atendimento, notou que o quadro estava evoluindo para um choque anafilático e foram repassadas as informações para o médico, que solicitou a aplicação da medicação epinefrina por via subcutânea. Informação muito importante. Identifique aqui qual alternativa está correta. Preste atenção. Vamos lá, passo a passo. O que é um choque anafilático? Choque anafilático, você vai lembrar de uma alergia, de um quadro alérgico grave. O que é então o choque anafilático? Existe o quê? O encontro antígeno-anticorpo. Agora, se existe antígeno-anticorpo, tem que ocorrer o quê? A produção do anticorpo. Então, o choque anafilático, ele acontece no segundo contato com o antígeno, é isso mesmo. Por quê? No primeiro contato com o antígeno, que é aquela substância estranha, eu produzo um anticorpo. No segundo contato com o antígeno, teve o contato do antígeno com o anticorpo. Aí sim vai apresentar o choque de quadro anafilático. Vamos analisar aqui, o quadro de choque anafilático ocorre uma vasodilatação sistêmica. Então, com essa vasodilatação, existe um menor retorno venoso. Então, volta menos sangue para o coração. Voltando menos sangue para o coração, vai ter várias repercussões, como diminuição da PA e da perfusão tecidual, que é o quadro de choque, menos sangue circulando, menor entrega de oxigênio. Preste atenção. O que está errado aqui na alternativa A? Foque que a agulha ela não deve ser introduzida, olha aqui, introduzir a agulha perpendicularmente, por que não? Perpendicular quer dizer assim, ó, eu formo um ângulo de 90 graus. Não devo introduzir a agulha no ângulo de 90 graus na administração por via subcutânea. Então aqui está errado. Tá? Não deve ser no ângulo de 90 graus e muito menos massagear o local da aplicação. Então anulo a letra A. A letra B, vamos analisar. Conferir a prescrição? Corretíssimo, eu tenho que verificar se é aquele medicamento do paciente. No caso aqui, é via regulação, então é via contato. Eu devo conferir a prescrição e higienizar as mãos? Sempre, isso tem que estar no passo a passo. Preparar a medicação, calçar luvas, a agulha deve formar com o braço um ângulo de 15 graus. O que é um ângulo de 15 graus? Imagina que a pele e o ângulo de 15 graus forma assim, ó. A agulha entra mais ou menos assim, tá? Quase paralelamente à pele, olha aqui, ó. Paralelamente à pele, com o bisel voltado para cima. O que é o bisel? Bisel é aquele furinho no final da agulha. Ele deve estar com o furinho para cima. Não massageia o local da aplicação. Até aqui, vamos ficar com a letra B. A letra C, o que está errado nela aqui? Vamos analisar. Conferir com a prescrição, higienizar, preparar a medicação, calçar as luvas, introduzir a agulha no ângulo reto.
Erradíssimo, não é 90 graus, é 15 graus, tá? Aspire o local, não preciso aspirar, tá, na via subcutânea. Faça leve compressão, não tem compressão, tá joia? D, olha aqui, a D é mais descarada ainda, por quê? Eu não vou escolher veia. A veia eu faço por via endovenosa, tá? Então não é por via subcutânea. Já coloco errado aqui, muito menos garrotear. Tranquilo? E realizar asepsia. Galera, eu não faço asepsia antes da administração de medicação. Eu faço antisepsia. Antisepsia eu faço em tecidos, o quê? Orgânicos, na pele, tá? Asepsia eu faço na bancada. Antisepsia eu faço em tecidos vivos, como a pele, ok? Deixa eu ver o que está errado aqui, ó. Ângulo de 45 não é 45, é 15 graus. Faça leve compressão? Não precisa. Bisel para baixo? Está errado. Então, nossa alternativa aqui realmente é a letra B. Lembrando, galera, que você tem que ter muita atenção na prova da ESA, porque o pessoal fala assim, a prova da ESA é nível básico, nível fácil. Galera, pode ser ter nível fácil? Pode, mas muita gente fica para trás. E fica para trás por quê? Fica porque erra os detalhes. Então, a prova da ESA é um nível fácil, mas que deixa muita gente para trás porque não presta atenção nos detalhes, tá? Então, eu já acompanho muita gente aí há bastante tempo fazendo a prova da ESA e eu observo que os alunos ficam para trás porque não prestam atenção nos detalhes. Então, ó, muita atenção. Vamos para 2. Em uma situação de combate, uma viatura militar acionou uma mina terrestre, fazendo com que um de seus tripulantes fosse arremessado para fora da viatura. Foi chamado o posto-socorro mais próximo ao local para atendimento ocorrido. No momento em que o militar acidentado relatou muita dor de cabeça. Vem aqui, olha aqui, relatou muita dor de cabeça. Ao realizar o exame físico, o militar notou o quê? Uma hemorragia nasal e perda de líquido céfalo-raquidiano pelos ouvidos. Então, tem que se atentar ao que está descrevendo aqui o enunciado. Ele está tendo o quê? Uma epistaxe, uma hemorragia nasal, e está ocorrendo a otorreia. O que é otorreia? É a saída de líquido céfalo-raquidiano por onde? Pelos ouvidos. Saída de líquor, isso mesmo, de líquor. Pode acontecer também o que não está descrevendo aqui, é uma informação a mais, você tem que saber para sua prova. A rinorreia. O que é a rinorreia? É a saída de líquor pelo nariz. Então sai aqui, ó, líquor pelo nariz, tá? Pode apresentar 2 sinais que você tem que saber, que não está descrevendo aqui. Informação a mais para sua prova. O sinal de Batley, tá? E de Guaxinim. O que são esses 2 sinais? Preste atenção aqui. Sinal de Batley é aquele sinal, tá, que o indivíduo apresenta um hematoma aqui atrás da orelha. Então você faz assim com a orelha, você vai ver que o indivíduo tem um hematoma atrás da orelha. Quando ele tem um hematoma ao redor dos olhos, que é o sinal de Guaxinim, hematoma aí ao redor dos olhos, esse indivíduo vai ter como indicação trauma de base de crânio. Então, apresentou rinorreia, otorreia, sinal de Batley, sinal de Guaxinim, todos são sinais indicativos de trauma de base de crânio. Então, trauma de base de crânio é o sinal grave de TCE. Então, você vai marcar aqui letra C. Trauma crânioencefálico, porque apresentou perda de líquido céfalo-raquidiano pelos ouvidos e hemorragia nasal. Isso tudo indica o quê? TCE. E você vai analisar também o quê? A cinemática do trauma. Olha aqui, ele foi arremessado, né? Olha aqui, cadê ele? Deixa eu ver aqui, ó. Foi arremessado para fora da viatura. Olha aqui, ele foi após um acionamento de uma mina terrestre. Ele foi arremessado para fora da viatura. Então, pela cinemática do trauma, que é o estudo do movimento realizado ali pelo acidente, você vai verificar que ele apresentou um TCE. Ele apresentou otorreia, ele apresentou um epistaxe. Não é trauma de medula espinhal. O trauma de medula espinhal, galera, ele vai estar apresentando o quê? Uma hemiplegia, uma hemiparesia, tá? Plegia é ausência de movimento. Porque houve uma secção, ele teve uma lesão de medula, isso é trauma de medula, tá? Isso é trauma de medula, perda de movimento, tá? Acidente vascular encefálico e acidente vascular cerebral, a gente pode riscar, por quê? É a mesma coisa, ele pode diferenciar em isquêmico e hemorrágico. Isquêmico é falta de sangue, chega menos sangue na região cerebral por uma obstrução de um vaso. Então, há uma obstrução de um vaso, chega menos sangue na região cerebral. Isso é isquêmico. O que é hemorrágico? Hemorrágico é quando há um sangramento, há um extravasamento de sangue. Isso é AVC hemorrágico. AVC isquêmico, há uma isquemia, falta de sangue. Hemorrágico, há um sangramento. Tá joia? E trauma de fêmur não é
Olha aqui, ele não está queixando dor na perna. Não há um desvio. Está falando de otorreia e de hemorragia nasal. É TCE. Então você vai riscar aqui também e vai ficar com a alternativa letra C. Após a queda de um helicóptero militar em uma situação de conflito armado, o apoio de saúde que prestou o primeiro atendimento constatou que se tratava de um acidente com vítimas em massa. Portanto, foi realizada uma triagem de vítimas estabelecendo a cor e a prioridade das vítimas. Preste atenção. Falou de acidente com vítimas em massa, você vai lembrar automaticamente de acidente com múltiplas vítimas. E qual triagem você faz nesse caso? Você vai utilizar o método START, o que significa simples triagem e tratamento rápido. Como se escreve? Assim, ó, método START. Simples triagem e tratamento rápido. Onde você, como profissional de saúde, vai classificar cada vítima por cor, de acordo com a gravidade que ela apresenta. Muito simples, por isso que é simples triagem. Você chega na cena, você encontra múltiplas vítimas. Aquela que anda, você já vai falar para ir para a área verde, ou seja, o simples ato de andar, você já classifica a vítima como verde, ok? Qual o comando da questão aqui? Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta das prioridades de cada cor. Então a cor, ela vai priorizar o atendimento àquela vítima. Exemplo, nossa primeira prioridade. Primeira prioridade é a vítima classificada na cor vermelha. Segunda prioridade de atendimento, nossa vítima classificada de cor amarela. Terceira prioridade, a vítima que anda, cor verde. E a quarta prioridade é a vítima que está morta ou aquela vítima inviável, nós vamos classificar de cor preta ou cinza. Lembrando que a sua referência, ela traz cor cinza. Então vamos para a prova. Qual é a prioridade? A sequência correta. Primeira vermelha, segunda amarela, terceira verde, quarta cinza. Só pode ser a letra C. Vermelha, amarela, verde e preta. Então você vai marcar aí gabarito, letra C. Quer um bizu? Anote aí. Quais os únicos procedimentos que você pode realizar durante a triagem? Abertura de vias aéreas e contenção de sangramento. São os dois procedimentos que podem ser realizados durante a triagem. Quais são? Abertura de vias aéreas e contenção de sangramento. Só, mais nada. Durante a triagem só pode fazer esses dois procedimentos. Próxima questão. Em atividades militares é necessário que se tenha o conhecimento da possibilidade de diversas ocorrências. Em situações de combate, como por exemplo, casos de hemorragia. Ok, até que fala uma situação. Hemorragia é a perda de sangue subsequente ao rompimento de um vaso, podendo ser de origem arterial ou venosa. Arterial quer dizer que é numa artéria, venosa numa veia. Arterial, sangue rico em oxigênio. Venosa, sangue rico em CO2. De acordo com o descrito, assinale a alternativa que completa a lacuna. Hemorragias são classificadas em... E aí, elas são arteriais ou venosas? Já trouxe essa descrição. A Idelmina Lima, ela traz o seguinte, que a hemorragia ela pode ser interna ou externa e específica. Então, é a letra E. Ela pode ser interna, externa ou específica. O que é interna? Ocorre dentro de uma cavidade, por exemplo, a cavidade abdominal, é uma hemorragia interna. O que é uma hemorragia externa? Ela pode ocorrer dentro do abdômen, mas se exterioriza, sai para fora. Isso é uma hemorragia externa. O que é uma hemorragia específica? É quando a gente descreve o local, hemorragia nasal, ou seja, uma hemorragia que acontece onde? No nariz. Hemorragia, um sangramento gastrointestinal, é uma hemorragia específica que acontece lá no sistema gastrointestinal, seja no estômago, por exemplo, ou rompimento de uma varize esofagiana no esôfago. Então, hemorragia específica. Então, a gente vai marcar letra E. Interna, já trouxe a descrição para você, externa e específica. Então se atente. Galera, preciso da ajuda de vocês, curte aí, compartilha, não esqueça de se inscrever e aí existe o link aí embaixo, tá? Para você que quer adquirir um curso completo, tá? Uma plataforma organizada, um curso com
tudo o que você precisa, tanto para ESA como para geral. Então preste atenção aí, tem um curso muito bom que é o Fórmula Enfermagem, que vai te ajudar do básico ao avançado, tá joia? Vamos lá, mais um exercício aí. Durante um exercício com tiros de metralhadora, olha, a ESA adora suporte básico de vida. Devido ao clima quente e seco, ocorreu a incidência de chamas, então a gente já vai saber que é caso de queimadura, que se transformaram em um incêndio de grande vulto. Um dos militares envolvidos, ao tentar combater o incêndio, acabou com sua calça pegando fogo. Ó, informação. Vindo a queimar toda a sua perna direita. Então queimou a perna direita. De acordo com a regra dos 9, assinale a alternativa que corresponde à porcentagem de área queimada. Queimadura a gente pode classificar de acordo com a profundidade ou de acordo com a extensão. Profundidade, primeiro, segundo e terceiro grau. Extensão é a regra dos 9, é a porcentagem de área corpórea. A gente pode ter criança ou adulto. Aqui é um adulto. Mas vamos revisar? Vou desenhar dois bonequinhos aqui, ó. Eu sou excelente em desenho, você tá vendo, ó. Dois bonequinhos aqui lindos, ó. Esse aqui é o bonequinho adulto e esse aqui é a criança. Vamos lá, preste atenção. Adulto, cabeça, 9%. Cada membro superior, cada um 9%. Então você já sabe. Tronco, quando eu falo tronco, estou falando tórax e abdômen. Tronco anterior, 18%. Tronco posterior, que é a parte das costas, 18%. Região da genitália, 1%. Membros inferiores, 18%. Pronto. Aqui está o cálculo de área corpórea. Se você somar isso tudo, vai dar 100%. Vamos então para a criança. A criança, galera, é a única coisa que muda é a cabeça e o membro inferior. A cabeça dobra, então é 18. Membro inferior diminui, ou seja, 13,5. Acabou. O restante é igual ao adulto. Membros superiores, cada um 9%. Tronco anterior, 18%. Tronco posterior, 18%. E região da genitália, 1%. Pronto, agora você sabe calcular. Esse guerreiro aqui, ele queimou o quê? A perna direita. Se ele queimou a perna direita, 18%. A alternativa A. Tranquilo? Então preste atenção. Você tem que saber a regra dos 9 para a prova da ESA? Com certeza, tem que estar na ponta da língua. Tá joia? Então muita atenção e sempre grife aí o que foi importante, tá? Para você não vacilar, não deixar uma questão dessa muito tranquila. Olha aqui, mais uma questão para você. As parasitoses intestinais, a gente está falando de parasitoses intestinais, eumintíases, protozooses, conforme as doenças aí mais comuns no globo terrestre. Então por isso que a gente precisa de saneamento básico, tá? Para evitar essas doenças aí, essas eumintíases. Ok, vamos lá. No que diz respeito aos cuidados profiláticos, estou falando de profiláticos, profilaxia, prevenção. A essas doenças, assinale a alternativa incorreta. Então o aluno bisurado ele vai, ó, incorreta. A água para consumo deve ser clorada, fervida ou filtrada? E aí? A água para consumo deve ser clorada, fervida ou filtrada? Claro. Olha aqui, ó. Com certeza, filtrada, clorada, ou seja, ter cloro. Correto, não vou marcar. Em sítios e fazendas devem se evitar fontes de águas que possam estar contaminadas com excrementos de animais. E aí, correto? Corretíssimo. Excrementos de animais, sim, faz parte da contaminação, tá, de doenças aí como a eumintíases. Corretíssimo. Então não vou marcar. Lavar bem os alimentos antes de comê-los. Corretíssimo. Lavar, que eu tô falando, não é passar na água, não. É realmente lavar, por exemplo, aí, as verduras e legumes. Tem que lavar. Construir fossas próximos a fontes de águas para evitar a contaminação do solo. Se eu construo fossas próximas à fonte de água, eu vou evitar? Não, eu vou contaminar o solo. Então, nossa alternativa correta aqui é a letra D. Comer carnes somente bem passadas. Sim, lembra da ateníase, né, que é o verme adulto dentro do intestino? A ateníase, ela acontece por comer carne, tá? Tanto de porco como de vaca. Porco, tênia, solium. Boi, né, vaca. Se eu comer a carne de boi, posso ingerir o quê? Tênia saginata. Tênia solium, porco. Tênia saginata, vaca, boi, tá? Então não pode comer carne crua. Agora, no solo, tá? Pode aí ingerir um alimento contaminado, uma água contaminada e adquirir a cisticercose.
Então tem que ter muito cuidado aí para contaminação, tá? Por cumprimentar alguém ali na mão pode ter cocô e você põe a mão na boca. Pode acontecer? Pode, tá? E vai adquirir a cisticercose, tá? Que é onde vai ocorrer aí no cérebro, no olho, nos órgãos aí. Pode acontecer de ter o cisticerco no cérebro, que a gente chama de neurocisticercose, tá? Então comer carne somente bem passadas? Corretíssimo. A alternativa incorreta é a letra D. O que você tem que prestar muita atenção aqui? Que a ESA, ela trouxe erroneamente o gabarito. Só que nós do Fórmula Enfermagem entramos com recurso e conseguimos, tá? Então a alternativa incorreta aqui é a letra D. Próxima questão? Durante um teste físico, o militar sofreu uma queda da própria altura, bateu a cabeça e começou a ter crises epiléticas. Assinale a alternativa que correspondeu à sequência correta de preenchimento dos espaços abaixo, considerando V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas, sobre os procedimentos de enfermagem que devem ser realizados nos casos de crises epiléticas. Você sabe que trauma pode gerar quadros de crise epilética? Pode. Então o paciente de trauma pode desenvolver um quadro de crise epilética. Normalmente o paciente pode ter ali de origem genética, né? Ele pode ter já o quadro de crises convulsivas mesmo e pode ter um quadro de convulsão também por trauma, que é no caso que ocorreu com esse combatente aqui. Ele teve uma queda da própria altura, ou seja, ele estava andando, caiu, bateu a cabeça, começou a ter crises epiléticas. Vamos lá, o que você deve fazer ou não fazer? O que você deve fazer, você vai colocar de V, o que não deve fazer, colocar de F. Proteger o paciente de curiosos? Verdadeiro. Com certeza. Curiosos só atrapalham. Tem um curioso? Afasta ele ou pede ele para chamar socorro, tá? Somente isso. Ajuda, se não ajudar, não atrapalhe. Deixar o paciente deitado, não impedindo sua movimentação psicomotora. Corretíssimo. Deixa o paciente deitado, não levanta ele, tá? E não impede a sua movimentação. Não vai conter o paciente. Não, deixe ele se movimentar. Você deve o proteger, tá? Protegê-lo, o paciente. Então, verdadeiro. Colocar o paciente em posição ventral de barriga para baixo. Não vou virar o paciente de barriga para baixo. Então, F. Segurar o paciente impedindo a sua movimentação. Acabei de falar, você não vai impedir a movimentação. Você vai fazer o quê? Você vai deixar ele se movimentar tranquilamente, só o proteger. Então aqui, falso. Por quê? Não impede a movimentação, não. Colocar o paciente em decúbito lateral? Verdadeiro. Por quê? Em decúbito lateral você protege a via aérea. Você deixa a via aérea pérvio, porque o paciente está lateralizado e também ele vai expelir, porque ele pode apresentar cialorreia, pode retornar algum conteúdo gástrico e voltar para onde? Para o pulmão. Então ele lateralizado, esse líquido vai sair para fora, em vez de ir para o pulmão. Aí ele vai complicar, ocorrendo que é a pneumonia por broncoaspiração, tá? Então ele pode broncoaspirar. Então coloca ele de ladinho, deixa ali toda a baba, toda a cialorreia sair da boca dele, tá? Evitar que ocorram lesões com o paciente? Corretíssimo. Você tem que evitar que ocorram lesões, então você vai proteger. Então, vamos lá, vamos anotar a sequência correta. V, V, F, F, V, V. Qual a alternativa aqui? Letra B. Informação importante também, não coloque o dedo dentro da boca, porque o paciente vai fechar com tanta força, ele pode arrancar seu dedo. Já ouvi falar de pessoas que perderam o dedo porque enfia o dedo lá dentro da boca, para voltar a língua. Não, se você tem disponível, você faz o quê? Você coloca a cânula orofaríngea. Então você pode colocar a cânula orofaríngea, você protege a via aérea desse paciente. Não tem? Você vai colocar ele lateralizado, tá? Você pode colocar alguma coisinha ali, mas você não coloca algo que possa machucar o paciente e não coloque o dedo. Já aconteceu de pessoas até na higiene oral, tá? Colocarem o dedo, o paciente morder e perder o dedo mesmo. Então não coloque o dedo na boca do paciente. Vai fazer uma higiene oral? Coloque uma espátula envolvida em gás, tá? E faça a higiene oral. Nunca coloque o dedo não. Vai perder o dedo. Olha aqui, os exercícios militares, sempre colocando aqui um contexto. Vamos lá? Os exercícios militares geralmente ocorrem em regiões de campo, tá? Aí são os acampamentos. Isto é, fora de áreas urbanizadas. Nestes lugares é comum encontrar áreas de grande incidência de carrapatos. Olha aqui, carrapato. Se a gente está falando de carrapato, a gente está falando de um vetor. Ele transmite doenças. A picada desse animal, em geral, não apresenta grande problema, mas é um risco de transmissão de patógenos que podem ser transmitidos por ele. Dessa forma, assinale a alternativa que corresponde a uma doença transmitida pelo carrapato. Vamos lá. A gente consegue aqui eliminar analisando cada alternativa. Preste atenção. Doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal. Acomete ali o intestino delgado, tá? Acomete o cólon. Então, não é. Doença de Crohn
é uma doença inflamatória, acomete o sistema gastrointestinal, o paciente apresenta diarreia, apresenta ali, às vezes, algum sangramento, então não tem nada a ver com carrapato. Então você já vai riscar aqui, ó, letra A. Doença de Parkinson, lembra daqueles tremores? É uma doença neurológica, então você já pode riscar, não tem nada a ver com carrapato. Doença articular degenerativa, uma doença que acomete a articulação. Pode acontecer fissuras, então a gente não está falando de carrapato. Doença de Alzheimer, é uma demência degenerativa, que atrapalha a cognição do paciente, demência, atrapalha a memória, então você vai riscar a letra D. Doença de Lyme é a única alternativa que sobra. A doença de Lyme, como a febre maculosa, é uma doença transmitida pelo carrapato. É a nossa alternativa aqui, ó. Letra E. Lembrando que a gente teve, né, surtos aí de febre maculosa em São Paulo. Infelizmente, aconteceu vítimas, tá? Ocorreu vítimas fatais, tá? Da febre maculosa. Lembrando que para ocorrer a febre maculosa, o carrapato ele tem que estar contaminado com a bactéria que causa a febre maculosa e esse carrapato precisa de um tempo de aderência à pele. Ou seja, ele precisa estar ali mais ou menos 4 horas aderido à pele ali da vítima, da pessoa, para que ele consiga transmitir o patógeno, ou seja, transmitir a bactéria para a pessoa, para o indivíduo. Tá? Então ele precisa ficar mais ou menos 4 aí, tem literatura que traz de 4 a 6 horas, tá? No mínimo 4 horas aí, para que ele possa transmitir o patógeno. E você deve fazer o quê? Chegou ali de uma área de campo, foi em alguma festa, toma um banho e olha ali, ó, axila, olha a região inguinal, porque carrapato gosta de ficar em áreas quentes, tá? Então faça uma investigação, toma um banho, dá uma olhada, levou seus filhos, primos aí, crianças, dá um banho e dá uma olhada em áreas quentes aí, porque se encontrar o carrapato, tire de imediato. E foi, a criança apresentou febre, mal-estar, apresentou alguns problemas, leve para o médico e relate que você esteve naquele local. Outra questão, os exercícios militares geralmente ocorrem em locais que possuem muitas árvores e galhos caídos pelo campo, o que contribui para o aparecimento de animais peçonhentos. Animais peçonhentos. Animais peçonhentos é diferente de animais venenosos, já caiu na prova da ESA. Peçonhento, ele tem um material inoculador da peçonha. Tá? Por exemplo, a cobra, ela tem ali um material. A abelha também tem ali um material inoculador. O sapo, ele não tem. Então, o sapo pelo contato e pela ingestão. Tá? Então, muita atenção. Assim, assinada a alternativa que não corresponde a uma conduta adequada do socorro imediato à vítima de picadas. Manter o paciente em repouso? Sim, porque quando estou em repouso, estou com a frequência cardíaca mais baixa. Então circula menos sangue, espalha menos o veneno. Tá? Então entende-se assim. B, lavar a ferida com soro fisiológico e cobrir o curativo seco? Corretíssimo, devo lavar a ferida. Não devo chupar, não. Eu devo fazer o quê? Lavar, levar o membro. C, utilizar torniquete? Não utiliza torniquete em caso de acidentes por animais peçonhentos. Quando eu posso utilizar o torniquete? Eu utilizo o torniquete em caso de hemorragias não controladas com compressão direta no local. Então, hemorragia, primeira opção, compressão direta. Segunda opção, qual que é a segunda opção em caso de hemorragia? É o torniquete. Então, nossa resposta incorreta aqui. D, realizar contato com a regulação médica e passar os dados de forma sistematizada? Corretíssimo. Porque a gente está falando de pré-atendimento hospitalar, tá? Do pré-atendimento. Lá no atendimento pré-hospitalar, antes de chegar no hospital. Então, no suporte básico de vida, ali, até no SAMU, a gente vê, né, que o técnico está sozinho. Então, ele liga para o médico, o regulador, que dá as orientações. E, realizar avaliação primária com ênfase à oximetria de pulso? Corretíssimo, está no seu edital, na sua referência. Tá? Então, a alternativa incorreta é a letra C. Realizar contato com a regulação, passar ali de forma sistematizada, de forma cronológica, de acordo ali com a cronologia do atendimento. Vamos para a próxima questão, me acompanhe na tela. Durante um atendimento, o médico prescreveu 1.500 ml de soro fisiológico para infundir em 10 horas. Dessa forma, é necessário fazer o cálculo de quantas gotas por minuto devem correr para cumprir as 10 horas. Assinale a alternativa que indica quantas gotas devem correr por minuto. Vamos lá, o primeiro passo aqui é você se atentar para as fórmulas. Você tem que saber as fórmulas, correto? Número de gotas é igual a volume dividido por tempo vezes 3, se o tempo tiver em horas. É a fórmula que a gente vai utilizar. Agora, se te pedir número de gotas e o tempo tiver em minutos, número de gotas é igual a volume vezes 20 dividido por tempo, se o tempo tiver em minutos. E for microgotas, vamos aqui já lembrar de todas as fórmulas. Ó, número de microgotas é igual a volume dividido por tempo, tempo em hora.
Microgotas, tempo em minutos. Número de microgotas é igual a volume vezes 60 dividido pelo tempo. Pronto, tenho que saber essas fórmulas? Tenho. Na ESA cai? Cai. Tá, então é importante saber. Ok, vamos utilizar qual fórmula aqui? Número de gotas é igual a volume dividido por tempo vezes 3, porque o tempo está em horas. A gente substitui os dados, ó. Qual que é o volume? O volume 1500. Tempo, o tempo é 10 horas, vezes 3, que é a constante. 1500 dividido por 10 vezes 3. 1500 dividido por quanto? Por 10 vezes 3, por 30. E agora? Agora eu corto esse zero com esse. 150 dividido por 3 é igual a 50 gotas por minuto. É importante? Importantíssimo. É importante saber o cálculo de concentração, saber se eu tenho uma ampola de glicose 25%, quanto de glicose eu tenho nessa ampola? É corretíssimo. E como é que faz? Se é 25%, eu tenho 25 gramas a cada 100 ml. Depois eu vejo o volume dela. Se o volume for 10, em 10 ml eu tenho X. Ok? É isso que tem que fazer. Nossa resposta aqui é 50. Próxima questão. O soldado estava trabalhando na serralheria do quartel quando acabou passando a lâmina da serra no seu braço. Ao ser encaminhado para a enfermaria, foi realizado o exame físico, no qual se constatou uma hemorragia local. Após a limpeza do ferimento, o mesmo foi fechado com um curativo. Assinale a alternativa que indica o curativo utilizado nesse caso. Hemorragia, você vai utilizar o curativo compressivo, não tem outra alternativa. Hemorragia, curativo compressivo. O que significa isso? Você vai colocar uma compressa estéril, uma gaze, vai fazer a bandagem, passar a atadura com uma certa pressão, com uma certa força. Por isso que ele é compressivo, exerce uma força em cima do ferimento. Isso vai auxiliar na formação de coágulo, porque aquela pressão contém o sangramento. Curativo aberto, eu faço em feridas limpas, num pós-operatório. Eu faço só o toque com álcool a 70%. Curativo fechado é indicado numa ferida que está drenando exudato, pus, porque como está drenando líquido, você tem que fechar, você não pode deixar aberto. Muita atenção. Tem sangramento? Curativo compressivo, porque exerce força. Podemos ir para a próxima questão? Vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto ao local de aplicação da injeção intramuscular demonstrado na figura. Galera, essa questão aqui deu muito trabalho para o pessoal, porque a impressão não estava muito boa, mas estava dando para ver a seringa e o local da aplicação. Galera, qual aplicação que eu faço uma cruz, né, na verdade? E eu vou dividir em quadrantes. Quadrante superior esquerda, quadrante superior direito, quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior direito. Só que na verdade o esquerdo aqui a gente chama de externo, porque ele está para fora, tá? E o direito a gente pode chamar de interno porque está mais próximo à região interna, a linha medial, que é a linha imaginária que nós temos aqui. Então, nós dividimos em quadrante superior externo, tá? E quadrante superior interno. São 4 quadrantes. A gente sempre administra no externo, por quê? Porque ele está longe do nervo ciático, que ele vem aqui, ó. Esse aqui em verde é o nervo ciático. Chega ali mais ou menos no cóccix, ali, ele se divide e vai para as pernas, tá? Então sempre é feito longe, tá? No externo, porque está longe do nervo ciático. E preste atenção, essa administração da foto é dorsoglúteo. E administra em qual local? Em qual músculo? Glúteo máximo. Galera, se fosse baixo lateral da coxa, estaria uma perna, uma coxa. Não é. Ok, vou até colocar aqui, ó, outra cor. Não é. Músculo deltoide. Deltoide é braço. Não tem um braço aqui. Não é. Você poderia ficar em ventroglúteo, glúteo mínimo e glúteo máximo. Nós temos quanto glúteo? Nós temos 3. O glúteo máximo, médio e mínimo. Essa administração aqui que você está vendo, a gente está administrando no glúteo máximo. Então, quando eu administro no glúteo mínimo, é ventroglúteo, que é lateral, lateralizado. Tá? Eu faço mais ou menos esse desenho aqui e administro mais ou menos nessa região aqui, tá? Pegando aqui na crista ilíaca, no ângulo de 70 a 90 graus. Ventroglútea, tá? E também não é ventroglútea. Ventroglútea pega o médio e o mínimo, tá? Então, realmente aqui é a letra E, glúteo máximo. A ESA gosta de trazer imagens, tá? Então ela pode trazer alguma imagem aí no que ela tá te pedindo. Injeção intramuscular demonstrada na figura, aplica-se no glúteo máximo, tá? Ventroglútea aplica no glúteo médio e mínimo. Tá bom, galera? Então aqui, galera, nós encerramos a nossa correção ESA Saúde 2022,
nós vamos aí ter mais correções, então fique atento para você receber. Você tem que clicar em inscrever. Não esqueça que nós temos um curso aí completo, tá? Para você que não sabe nada, para você que está mediano ou está avançado, o curso é completo e vai te ajudar muito, tá? Do básico ao avançado. Basta clicar no link que nós vamos deixar aí. Não esqueça de comentar bastante, dê sugestões, coloque aí sugestão de vídeo que nós vamos fazer uma série completa, tá, da ESA do início até o final, até você se tornar terceiro sargento de carreira. Galera, espero que você tenha gostado. Lançamento.